Porque o Marcelo Duó, nosso narrador fantástico, tá com a gente na linha. Participação especial aqui com a gente, porque hoje começa o Campeonato Brasileiro. Nossa. Hoje? Sim, hoje, minha gente. Dá uma atropelada nos estaduais? Dá uma atropelada nos estaduais, mas é um calendário todo diferente nesse ano, porque temos Copa do Mundo, Duó. Bom dia pra você. Bom dia Sheila, Fábio, Carlinha, todo mundo que tá vendo e ouvindo a Band News FM. Chegou a hora do Brasileirão, né? E não é exceção, vai ser assim sempre agora, né? Finalzinho de janeiro começa o Campeonato Brasileiro, o novo calendário da CBF, abrindo aí a temporada nacional. Deveria ter sido aberto com a Supercopa, mas a Supercopa é domingo, a gente começa o Brasileirão hoje, um Brasileirão absolutamente diferente por essa questão, né? A gente tem uma temporada muito mexida. E o Campeonato Brasileiro vai começar com os principais grandes do Brasil ainda não prontos fisicamente, não prontos com seus elencos completos, com gente ainda pegando a sua principal forma física, tática, técnica. Vai começar meio torto, mas lá para a quinta rodada, sexta rodada do Brasileirão, a gente vai ter uma noção maior do que esses times vão poder produzir. Lembrando, né, com a chegada de Curitiba, Atlético Paranaense, que subiram, Chapecoense e o fantástico Clube do Remo, teremos o Fenômeno Azul participando do Campeonato Brasileiro depois de mais de 30 anos. Bom demais ver um time do norte do país, né, o Remo de Belém, voltando à elite do futebol brasileiro, como você disse, né, depois de mais de 30 anos, vão sofrer pra caramba com viagem, né? Sem dúvida alguma vai ser o time que mais vai sofrer com viagem. Deslocamentos, né? Porque é deslocamento, rodada sim, rodada não, e grandes deslocamentos, né? O Remo vai sofrer muito com isso. E pra mim tem a camisa mais bonita da Série A hoje do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Remo tem para mim uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, tá ali no top 3, sem dúvida alguma, é lindíssimo, um azul lindíssimo do Remo. Gostei muito do calendário, acho que esse início do Campeonato Brasileiro, logo no começo do ano, é bom, o campeonato se estende durante toda a competição, intercala com o Paulista, acho até que os estaduais podem não aumentar o número de datas, mas talvez serem mais diluídos também, para não acumular tanto no começo da temporada. Falta só uma coisinha, né? E você destacou isso no seu primeiro comentário. Férias adequadas para os caras, né? Porque a gente começa a principal competição do Brasil sem que os caras estejam ali perto dos 100%. Aliás, muito, muito longe disso. Ou arrastando as pernas, e fisicamente, né? Então, quer dizer, você precisa ter férias e precisa ter temporada. Ainda falta equacionar isso, né? Pré-temporada, né? E até por essa questão dos estaduais estarem um pouco diferentes, a gente já vai entrar no Brasileirão com times pressionados, né? O São Paulo, o Santos, o próprio Flamengo, né? Que está aí com uma dificuldade no seu campeonato estadual. Alguns times, o caso dos paranaenses, né? Que tem jogado estadual com o time júnior, principalmente sub-20, só os clássicos que eles jogam com o time principal, podem ter uma certa vantagem nesse começo de campeonato. É um campeonato completamente diferente. A janela de transferências muda o campeonato, porque até o ano passado você tinha os times se reforçando ali entre março e abril para começar maio, o Brasileirão, com um time já diferente. Esse ano já não vai dar para fazer isso, né? Maio já vai ter praticamente metade do campeonato já rolando. Então é um campeonato muito diferente, de certa maneira perigoso para muita camisa pesada do futebol brasileiro. Então a gente vai acompanhar passo a passo, porque realmente, desde hoje, Atlético e Palmeiras, falando dos times aqui de São Paulo, Coritiba e Bahia, São Paulo e Flamengo, Mirassol e Vasco da Gama, um novo Mirassol, totalmente diferente do time do ano passado, Botafogo e Cruzeiro. Esses jogos já valem muito, né? Inter e Atlético Paranaense já vão valer muito, porque tropeços agora vão custar caro, principalmente depois da Copa do Mundo, né? Quando a gente vai ter a reta final com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, Libertadores, Sul-Americana. Doideira, bicho, é jogo todo dia, não tem massagem pra ninguém, não. Agora, quem entra forte, hein? Quando a gente pensa do ponto de vista de reforços, de jogadores que saíram em transferências, quem tá um pouco mais equilibrado, conseguiu uma recuperação um pouco maior para a retomada em 2026, quem que você enxerga? Porque você citou alguns clubes bastante pressionados, São Paulo, Santos, Flamengo mesmo, mas quem chega bem, chega inteiro, não sei se alguém chega inteiro, mas quem chega bem para esse brasileiro? Além do Flamengo, né, que é o campeão, porque eu tava ouvindo hoje o seguinte: o São Paulo entra em campo na estreia do Campeonato Brasileiro já pressionado. Contra o pior Flamengo. é que né?
Não, e assim, dependendo do que acontecer hoje, pode ser que tenha até troca de técnico no São Paulo nos próximos dias. A coisa lá tá realmente Se isso bem resolvesse difícil. o problema não tá só ali, né? Pelo contrário, às vezes agrava o problema, né? Mas os clubes são assim. Se você olhar como estrutura de clube, projeto de clube, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os 3 times que vão sempre entrar no Brasileirão buscando título, pelo menos nesse recorte de 3, 4 anos para cá. Palmeiras porque tem processo, tem um trabalho consolidado com o Abel. O Flamengo tem muita grana, tá aí para fechar o Lucas Paquetá e tem um elenco recheado de muitas estrelas e um bom trabalho de técnico como o Felipe Luiz, né? Porque só ter os nomes não adianta nada. O Cruzeiro, eu conversava com o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, né? No último domingo lá no Pacaembu, ele estava lá na final da Copinha. E ele dizia que ele está tentando investir mais para que justamente o Cruzeiro esse ano consiga bater campeão em algum campeonato. Então, são os times que têm um projeto bom em andamento, que tem recurso, que tem capacidade de investimento, e aí eles vão sair na frente, não tem jeito. O que talvez iguale as coisas nesse começo de campeonato são essas questões que a gente colocou. Uma nova data, a questão física, a pressão dos times dos estaduais e tudo mais. Estaduais que eu vejo, sinceramente, com um pouco até de dor no coração, que vão acabar perdendo cada vez mais espaço com esse tipo de calendário. Porque o que acontecer esse ano vai repercutir muito nos próximos, principalmente nos campeonatos estaduais dos grandes centros. Eu ia fingir que eu sou muito esperta, que eu sou muito antenada para puxar um assunto, assim, mas eu vou confessar que foi o Vanderlei Dias, nosso ouvinte, que me lembrou do anúncio de ontem da profissionalização dos árbitros, um plano de profissionalização de árbitros no Brasil. Foi um anúncio feito pelo presidente da CBF, né? Pelo Chaudi. Qual é o primeiro nome dele, gente? Samir, obrigado. Samir Chaudi. E que coloca, então pode colocar como atividade única e principal dos árbitros a arbitragem, porque essa é uma reclamação, né, desses profissionais. Oduó, queria te ouvir a esse respeito. Acho que ajuda, acho que não resolve, acho que ajuda. Acho que eles têm a capacidade de não precisar se preocupar com preparação física, preparação psicológica, treinamento, não terem que eles irem atrás disso e ter uma estrutura por trás, ajuda. Mas isso sem um trabalho de instrução de arbitragem unificado, sem critérios únicos de arbitragem no Brasil inteiro. Lembrando que cada escola, cada estado da federação tem um tipo de instrução para os árbitros. Então você tem um critério de um lugar, se apita um árbitro de outro lugar, é outro futebol, é outra regra do jogo, parece. Então, sem resolver isso, não vai mudar, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente vai ver a repercussão disso, de repente, lá para o segundo semestre, mas é preciso mais. E eu vou bater nessa tecla sempre que eu sou uma das pessoas que mais critica a arbitragem no Brasil. Tem que mudar a cabeça lá, o diretor. Tem que tirar o Sintra de lá, para falar o português bem claro, porque ele já provou por A mais B que ele não tem capacidade de unificar a arbitragem brasileira, mas é um bom passo que a CBF está dando, inclusive, para dar uma própria estrutura para os próprios árbitros tentarem ser um pouco melhores, porque está difícil. Muito bem, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, hoje às 7h, mesmo horário, Internacional e Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, Vitória e Remo, às 7h30 tem Fluminense e Grêmio, às 8h, Corinthians e Bahia, também às 8h, Chapecoense e Santos, às 9h30, São Paulo e Flamengo. Amanhã tem Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro, esta primeira rodada do Brasileirão. É isso, né, gente? É isso aí. Corinthians e Bahia para a parte da rede, né, Fabinho? É isso aí. Corinthians e Bahia para a parte da rede e às 9h30 tem São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. Flamengo. Estaremos lá. 2 baita jogos. Duó, o Duó tá com uma bela camisa do Milan, é isso, Duó? Ou não é do Milan? É Milan, camisa, né? Retrô. É. Retrô do Milan. Retrô do Milan, exatamente. Retrô? Muito bem. A gente gosta um pouquinho. E o Fábio mandou pra live a tal da camisa bonita, azul do Remo, né? O azul do Remo é muito bonito, né? Eu gosto muito, sou lindo. apaixonado por essa camisa. Tá, ó, a camisa do Remo, que bonita. É bonita. É linda a camisa do Remo. De azul, perto é mais bonita ainda. Tem um ouvinte que mandou aqui, quando eu falei a respeito da camisa do Remo. Bonita mesmo é a Albi Celeste listrada, que é a camisa do Paysandu, né? É, olha lá, Isabela Mota comemorando a redação. Torcedora do Papão. Também é bonita, tá bom? Beijo pra você que mandou a mensagem. O Remo é azul, com listras brancas.
lista gola branca e branca azul. e Essas são as... mangas. É como diz o hino, viu, ô Sheila Magalhães? Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. É isso aí. Beijo, Duô. Até Deus. mais. Bom trabalho. Beijo, meninos. Bom jornal e até mais tarde. Valeu.